Olá, amigos. Estamos com mais um programa Admirável Mundo Novo. Uma das várias coisas que eu me orgulho na minha vida são dos bons amigos que eu colecionei ao longo do tempo. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber um amigo aqui nos estúdios da TV Floripa, e uma pessoa que já conheço há alguns anos, mas eu o admiro não apenas como pessoa, mas também pelo trabalho que ele desenvolve. E naturalmente você deve estar perguntando, e qual é o trabalho que ele desenvolve? O Túlio Caminha, esse é o nome dele, ele é um homem multiuso. Ele realiza vários trabalhos. Um dos que eu reputo mais importante é o trabalho de liderança de um grupo muito seleto chamado Guerreiros do Coração. Todo ano ele inicia uma nova turma de candidatos a serem Guerreiros do Coração. E a mensagem e a missão dos Guerreiros do Coração é tão bonita que eu obrigatoriamente o coloco na minha grade de programação para que ele divulgue o seu trabalho. E está se aproximando o momento de mais um início de atividades dessa associação, vamos chamar assim, e eu faço questão que vocês ouçam a mensagem que o meu bom amigo Túlio Caminha tem para dar. Túlio, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Jair. Bom dia. Vamos lá. Que movimento é esse dos Guerreiros do Coração? Bom, o Guerreiros do Coração é um movimento que surge, na década de 90, e surge com uma intenção de buscar o aprimoramento e a capacitação do homem para poder gerir o seu próprio movimento, Não ficar à mercê das situações da vida, não ficar navegando sem rumo, não ficar se lamentando pelas coisas que fez ou não fez em relação à natureza, sua própria natureza e a natureza externa, na medida em que nós homens normalmente somos movimentados pelas questões financeiras, pelas questões de sobrevivência e de manutenção material da vida. E isso para nós sempre pareceu pouco dentro do nosso movimento Guerreiros do Coração. E, portanto, nessa ideia, o movimento surge, e é um movimento porque nós estamos sempre em mutação, nós acreditamos que os homens estão sempre buscando, na verdade não só homens, mas a humanidade em si, e focando nos homens, nós estamos sempre buscando o aprimoramento dessa nossa capacidade que não foi desenvolvida ao longo da nossa história como meninos, como homens. Então, com a premissa de buscar uma inteireza de ser homem, nós começamos, em mais ou menos a década de 90, a realizar encontros entre homens para poder entender como funciona esse ciclo de vida que vai nos levando, e como poder ter consciência dessa estrutura da vida. Muito bem. Olha, realmente, em poucas palavras, você está dizendo que os Guerreiros do Coração têm por missão não serem discípulos do mais famoso e atual filósofo brasileiro hoje ainda vivo. Aí os telespectadores e você mesmo devem estar dizendo a quem o Dalmal está se referindo. O mais famoso e atual filósofo brasileiro da atualidade, é o famoso Zeca Pagodinho. Perfeito.
E o que ele tem de discípulo que vive cantando e executando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está assim. E o que mais a gente observa, nada contra o Zeca Pagodinho, eu admiro o Zeca Pagodinho porque ele foi capaz de perceber que a maioria das pessoas que andam por aí perdidas na vida, justamente a filosofia de vida dela é deixa a vida me levar. E pelo que eu conheço dos guerreiros do coração, eles não se deixam levar pela vida, eles levam a vida, o que é um diferencial muito grande. Então, olha, bom, já sei que surgiu na década de 1990, mais ou menos. Perfeito. Quem foi o responsável pelo surgimento dessa ideia brilhante? O precursor dessa atividade, dessa busca, tem origem, na verdade, fora do Brasil, né? Chama Craig Gibson, é um homem que na década de 80, já 70, já vinha trabalhando com homens em alguns lugares do mundo e criou ritos de passagem, porque ele identificou que os homens, naquele momento de vida, estavam muito perdidos e precisavam fortalecer a sua masculinidade. E aí ele criou ritos de passagem para o mundo masculino com o intuito de fortalecer essa masculinidade. Veio para o Brasil na década de 90 e um homem que eu muito me identifico e honro, que é o Mauro Posati, é um médico psiquiatra gaúcho, participou desse primeiro rito para a iniciação masculina em São Paulo. E tocado por essa informação que o Craig passou, ele traz o Craig para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e para realizar esse mesmo rito. E ele trouxe e foi tocado porque ele mesmo, naquele momento, passava uma situação de separação da sua mulher e de seus filhos. E quando ele se separou, ele percebeu que ele não só se separou da mulher, mas também se separou dos filhos. E ele não conseguiu, naquele momento, entender por que isso estava acontecendo. O Craig trouxe algumas respostas. E dentro das respostas, ele entendeu que ele estava deixando a vida levar ele. E não ele ter um controle sobre as ações dele. Então ele estava agindo como todos nós homens agimos quando nos sentimos machucados por dentro. Se isola. E ele se isolou. Só que, por uma ação divina, né, cósmica, ou seja lá o que for, ele foi tocado. Nesse toque, ele trouxe esse homem para o Brasil e, nesse momento, começou a se desenvolver encontros de homens com essa intenção. Entendo. Olha, então, esse movimento dos guerreiros do coração, eu imagino que recebam visitas, solicitação de informações e até mesmo a presença nas reuniões, nas palestras que vocês realizam ao longo do ano e em vários locais, de pessoas que estão buscando um algo mais que embase ou que dê consistência para o significado da vida que eles não estão conseguindo entender, né? E devem vir vários tipos de pessoas, algumas apenas curiosas, né? Outras altamente fragmentadas, outras que não estão entendendo nada, são os desinformados. E também aqueles que vêm com dúvidas muito específicas, dizendo: meu problema é este. Como você acha que os guerreiros do coração podem me ajudar para eu resolver essa situação? É por aí o tipo de público que vocês recebem? Sim, é eclético, né? É plural e multicultural. Né? Mesmo porque dentro dos Guerreiros do Coração, dentro desse movimento, nós não fazemos distinção de raça, de cor, de credo, de orientação sexual, não existe nenhum tipo de filtro, né?
Basicamente, outro filtro que nós temos é em função da idade mínima, né? A idade mínima para participar é em torno de 18 anos, muito por conta da experiência que nesse caso menino, jovem, tem da vida. Nesse momento, com 18 anos, ele tem muito pouca experiência para poder ressignificar o que vai vir pela frente, que nós vamos estudar durante o movimento, durante o curso, né? Então, essa é a nossa única restrição. Diante disso, nós recebemos homens de diversas culturas, de diversas idades, né? Dentro dos grupos, normalmente tem homens de 20 anos, de 35, de 40, de 70, de 80 anos. O meu pai participou dessa atividade com 82 anos, né? Nós já tivemos homens com 88 dentro desse movimento. E o motivo da busca e de realizar esse movimento é muito variado também. Muitos homens vêm achando que a sua vida acabou, né? Que ele não tem nada para fazer e que, de repente, ali ele pode encontrar alguma luz. Outros homens vêm querendo mudar a sua estrutura de vida. Outros homens vêm por uma questão de não estou entendendo nada, quero entender alguma coisa, quem sabe aqui eu posso ter alguma luz, né? Enfim, é muito variado. Alguns homens vêm, como tu falou, sem saber nada, sem ter a mínima noção e foram levados ou por um psicólogo, um psiquiatra, né? Foram indicados, ou pela própria mulher, né? Que viu nesse trabalho a possibilidade de salvar seu casamento. Só o que acontece é que dentro dos Guerreiros do Coração nós não damos nenhuma fórmula de como ser homem, né? Nós não damos o caminho das pedras em si, vai por ali que aqui é o caminho certo. A ideia não é essa, né? Mesmo porque se fosse isso nós estamos vendendo uma inverdade, né? Uma falsidade, porque ninguém tem a fórmula secreta de como ser melhor ser humano. Mas nós temos uma experiência que pode ser compartilhada, né? E nós acreditamos também que a experiência do indivíduo tem muita relação com a experiência do outro indivíduo. Então, colocando esses dois indivíduos dentro de um círculo, onde ele pode escutar o outro, onde ele pode trocar informação e perceber que talvez o seu problema seja diante do outro tão pequenininho, que ele resolve assumir o problema dele e resolver ele mesmo o problema, né? Ele chega à conclusão que ele não é o único e que ele pode compartilhar, dividir e, naturalmente, a compreensão se torna maior. Sem dúvida. Entendo. Agora, eu estou preocupado aqui com uma conotação errônea, que possa o telespectador que está nos assistindo, ele possa dizer, peraí, mas isso aí é clube do bolinha, é só homem, é para fazer o cara ser mais macho. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com sexualidade e não tem nada a ver com o clube do bolinha, porque é do meu conhecimento que os Guerreiros do Coração também têm me corrija se eu estiver errado, tem uma programação toda especial para as mulheres, as Guerreiras do Coração, vamos chamar assim, né? Porque para entrar os Guerreiros do Coração, olha eu dando pitaco aqui, tem que ter duas condições apenas. Os guerreiros têm que ser do sexo masculino, primeira condição. E o que é um guerreiro? É um cara com coragem para lutar, porque vocês vão aprender a lutar. Estou errado? Certo. E em segundo lugar, tem que ter coração. Aí entram as mulheres, elas também têm coração, mas a condição para elas serem guerreiras, justamente, é serem do sexo feminino e terem coragem para lutar também. Apenas que a maneira de sentir a vida dos homens e das mulheres, os que estão me ouvindo e me vendo já devem ter percebido, há muita diferença entre, não me refiro à diferença física, por favor, lógico que existe, mas me refiro à diferença da maneira de encarar a vida. Os homens encaram de uma forma mais objetiva, só para resumir bem. As mulheres encaram de outra forma e muitas vezes aí há choques por causa dessa maneira diferenciada de encarar a vida, mas a mulher é muito mais subjetiva para encarar a vida. E o grupo que forma
essa comunidade dos guerreiros e guerreiras do coração estudou o assunto e sabe diferenciar a maneira subjetiva da maneira objetiva, e daí se criaram programas de conscientização que abrangem os mais diversos setores da vida de uma pessoa e que indicam caminhos, possibilidades, viabilidades para que essas pessoas se tornem pessoas melhores e pessoas mais harmoniosas, e isso repercute no dia a dia de cada um e no dia a dia dos casais, dos grupos interrelacionados. Resumi bem aí? Resumiu bem. Dentro do movimento dos guerreiros do coração, surge na mesma época, né, um movimento análogo, que é o movimento das meninas, né, que são as tendas, né, nós chamamos de guerreiros do coração, mas são as tendeiras, né, são as tendas do sul e os clãs de mulheres. Tendas do sul. Isso. Que é coordenado pela mulher do Mauro Posati, né, a Lúcia Torres, e que também, da mesma forma como os guerreiros, se espalhou pelo sul do país, né, e por aí afora. Hoje em Florianópolis nós temos esse grupo funcionando também, que é coordenado por algumas facilitadoras, e quem quiser alguma informação sobre o movimento feminino pode buscar no site, né, dentro do guerreirosdocoração.com.br, né, ou guardiõesdamanhã.com.br. Depois eu posso te passar a informação e se repassa para a audiência. Sim, agora, né? Aqui mesmo, vamos E colocar aqui no programa. Porque então, Tendas do Sul e Guerreiros do Coração. E guerreirosdocoração.com.br. É por aí. Se digitar isso no Google, ele vai encontrar. Vai, né? Certo. Hoje em dia a gente não precisa encontrar nada, o Google encontra. O Google encontra. Uma maravilha. Eu não vou falar muito sobre o movimento feminino, porque cabe a elas fazer essa informação, e elas vão falar com muito mais, né? Inclusive eu posso pedir para a Paula entrar em contato contigo, e ela, né? Será um prazer. E ela é uma pessoa maravilhosa. Então, dentro dos Guerreiros do Coração, a nossa busca é essa, é buscar a interesse do homem. Para que a interesse do homem? Para que ele possa entrar em sincronia com o seu movimento interno, para que ele possa expandir esse movimento para as suas relações, para os seus filhos, para os seus relacionamentos íntimos, né? Para o seu trabalho, no seu movimento, desenvolvimento como ser humano. Então, no linguajar popular, é um clube do bolinha, porque só entram homens, né, acima de 18 anos, só podem participar do evento homens. Mas, por outro lado, é um evento que vai reverberar essa energia para a sociedade toda. Porque a partir do momento que o homem está mais ciente da sua presença, da sua personalidade, ele pode sim expandir essa energia para as suas relações. E isso vai fazer um efeito positivo, efeito dominó. Dominó, né? E antigamente os homens tinham muita dificuldade em procurar atividades como essa. Eles normalmente eram empurrados pelas suas companheiras, companheiros e, enfim, eles não tinham esse ímpeto. Hoje em dia, nós percebemos que nos grupos eles vêm por espontânea busca, né? É uma necessidade de buscar coisas que possam fazer ele ser um pouco melhor. Né? Entendo. Olha, eu também conheço aí, fala-se, né? Não sei, que também existem vários clubes do Bolinha, não só o do Gibi, claro, né? Existe o Guerreiro do Coração e outro clube de bolinha também que eu conheço, assim, de ouvir falar, é a maçonaria. Certo, também perfeito. só homem entra. Mas eu também ouvi por aí, não sei, que já existe maçonaria feminina. Então, veja, os Guerreiros do Coração começou como clube de bolinha, mas também já tem o clube da Luluzinha, né? As Tendas do Sul. E a maçonaria também tem a maçonaria feminina. Agora, a maçonaria é mais fechada, né? Agora, os Guerreiros do Coração é um movimento aberto e que entra, basta ter interesse. Basta ter interesse. Então, os convites estão sendo dados agora. Quem tiver interesse, vem ouvir a palestra, não vai correr risco nenhum. A segurança 100%. Perfeito. Interessou? Entrem. Vamos ver que bicho vai dar? Não interessou? Tá, mas vocês acabaram de receber mais uma informação.
Você falou em rituais de passagem. Como é que esses rituais são usados, e principalmente nos tempos modernos? Porque os índios tinham rituais de passagem, né? Os esquimós têm os rituais de passagem dele também. Em Esparta havia o ritual de passagem também, os espartanos, os famosos guerreiros. E hoje, nos tempos modernos, o que é que acontece nos rituais de passagem? Eu creio que, de uma forma bem rápida, ritos de passagem são formas de fazer uma passagem entre um ciclo de vida e outro. Um ciclo de vida que já é obsoleto, que já não resolve mais as questões atuais, para um novo ciclo da vida, onde o indivíduo vai ter condições de fazer um avanço dentro daquela sociedade que ele vive, né? Então, o rito de passagem nada mais é do que um momento marcado, estruturado de uma forma ritualística, ou seja, sagrada, com movimentos compassados, com movimentos ritmados, e que se propaga ao longo da vida daquela cultura, né? Então ele sempre se repete da mesma forma nessa cultura, né? E vai sendo passado de pai para filho. Sei. Né? E são os anciões, os mais velhos, que conduzem os mais novos para nesse processo, né? No mundo a gente tem variados ritos de passagem e que foram, de certa forma, sendo aculturados e transformados de uma forma pouco sagrada, né, vamos dizer assim, na nossa cultura. Hoje nós temos ritos de passagem no casamento, o exército, eu falo da questão dos homens, né? O casamento, a universidade, o exército, são ritos de passagem que nós costumamos chamar de ritos profanos e sem a conotação do sagrado, porque eles são feitos compulsoriamente, ou seja, o indivíduo é quase obrigado a realizá-los num tempo determinado, não pelo tempo dele, mas pelo tempo da sociedade. Compreendo. Né? E isso faz com que toda a cultura dos processos ritualísticos se perca. E, portanto, o indivíduo não sabe o que ele está realizando. Num rito de passagem de uma cultura antiga, o menino, por exemplo, ele era informado e preparado para falar, olha, agora, depois do rito de passagem, você não vai ser mais um menino. Você vai ser um homem aprendendo a ser homem com outros homens, com as suas responsabilidades. Certo. E na nossa cultura ninguém fala isso para nós. Eles só falam assim, ó, tá na hora de casar, tá na hora de fazer o vestibular, tá na hora de não sei o quê. E não nos perguntam se no nosso tempo interno nós estamos prontos. Nós estamos prontos, que os guaranis costumam chamar de kairos, que é o tempo interno. O cronos é o nosso tempo cíclico normal, do relógio. Mas ninguém nos pergunta se o nosso kairos, e kairos vem de coração, está pronto para ir à frente. Né? Nos ritos de passagem de culturas antigas, os anciões observam os meninos, né, para saber se eles estão prontos ou não. E num determinado momento, eles vão lá e resgatam esse menino do seu movimento infantil e questionam se ele realmente quer realizar isso. Ele fala, sim, que eu quero, pronto. Ele está pronto e vai ser realizado. Houve a concordância e aí esse processo. Então se perdeu esse processo. Os anciões já não conduzem mais os mais novos para esses processos ritualísticos. Dentro dos Guerreiros do Coração nós fazemos exatamente isso. Resgatamos esses ritos de passagem, colocamos eles dentro de um processo longitudinal, cíclico durante um ano ou mais, porque nós temos vários ciclos, até o primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo, né, começa um ano. As pessoas podem fazer só um ciclo ou podem fazer todos, isso é critério. E os homens mais velhos dos grupos vão conduzindo os mais novos em pequenos ritos de passagem dentro dos ciclos de idade em que nós vamos trabalhando durante o movimento. Até acontecer um grande rito de passagem no final do ano. É um treinamento completo. É um treinamento completo, onde o indivíduo vai ser desafiado de forma segura, claro, estruturada, para que ele possa ressignificar todo o processo dele de retransformação. Né? Muito bom.
Objetivamente, quando vai ser agora a próxima reunião aberta ao público para que as pessoas se situem? Sim. A palestra de abertura do Movimento Guerreiros do Coração acontece dia 17 de março. 17 de março. Uma quinta-feira, às 19 horas até às 21 horas. São 2 horas de palestra, uma palestra curta, informativa, onde nós vamos trocar informações sobre as questões do movimento. Né? Ela acontece no bairro Córrego Grande, num espaço maravilhoso, um espaço... E que, se não me falha a memória, Rua Professor Marcos Cardoso Filho, 432A. Isso. Não confundir. E a palestra é aberta a todos, né, a crianças, homens, mulheres. É gratuita? É gratuita, é uma palestra informativa, e onde costumam ir muitas pessoas para buscar informação e passar essa informação à frente. Né? Informações adicionais para os que ficaram curiosos podem ser dadas através do site? Site ou do meu e-mail. Né? Seu e-mail é? tulioramoscaminha@gmail.com. Isso, a produção vai colocar aí embaixo da tela. E telefone de contato? É o 9975-5200. Muito bem. Amigos, eu já tive a oportunidade de olhar isso assim com bastante interesse. A proposta é muito interessante e vocês não têm nada a perder indo lá e adquirindo pelo ouvido e pela vista novas informações. Portanto, o convite está feito. Aproveitem, é grátis. Túlio, te agradeço imensamente a tua presença, te dou os parabéns pelo magnífico trabalho que você está fazendo, que você tenha muito sucesso na sua escalada. E aos amigos telespectadores, semana que vem temos outro encontro, não se esqueçam disso. Obrigado pela audiência, uma ótima semana e recebam o meu cordial abraço. Até lá!